O programa Fantástico, da Rede Globo, mostrou neste domingo, 13 de dezembro, a primeira brasileira a tomar a vacina contra o Covid-19. Saiba quem é na reportagem a seguir. Uma senhora de 90 anos recebeu a primeira dose. O caminho é longo, a gente sabe, para imunizar o mundo inteiro. E só ontem o Brasil anunciou um plano de ação que ainda tem lacunas. Mas em Londres, já tem brasileira vacinada. Pensa só, qual era a chance de logo no primeiro dia de vacinação no Reino Unido esbarrar entre uma entrada ao vivo e outra com uma brasileira vacinada? Tô vacinada. Acabamos de ter notícia da primeira brasileira já vacinada contra a Covid-19. Aí tô ouvindo uma brasileira falando no telefone, fui vacinada, a primeira dose, batendo no braço. Mãe, irmã, eu falei, não é possível. Tem uma frase famosa que fala assim, sem coincidências, sem histórias, que uma boa história precisa de um acaso. Essa tem isso e mais um pouco. Silvia, te amo, minha irmã. Se você assistir isso, te amo, querida. Ainda bem que existe ciência. Mas o cartãozinho é um cartãozinho de vacinação da Covid, Maria. Que maravilha. Que aí maravilha. Diz aqui, o nome... Que porta de esperança se abre para todos nós. Estou emocionadíssima. Emocionadíssima mesmo. Estamos todos, Rodrigo. Parabéns aí. Ontem nosso encontro foi programado. Que tal? Tudo bem? 100%? 100%. Lúcia conversou com o Fantástico no Regent's Park, um dos cantinhos favoritos dela em Londres. Eu queria primeiro saber repercussão da entrevista. Como é que ficou teu celular, tua... Explodiu. As pessoas todas disseram, ai, você me deu esperança, sabe? Eu fiquei tão comovida. A carioca vive no Reino Unido há 23 anos. Trabalha com pesquisa no sistema público de saúde britânico. Adora a profissão, ama Londres, mas sente uma falta do Brasil, em especial da mãe e da irmã Silvia. Eu morro de saudade dela. Ela é uma pessoa muito importante para mim. É a minha segunda mãezinha. Foi a Silvia, inclusive, que recebeu a notícia da vacina em primeira mão. Dá um tchauzinho pra câmera, Pra família, Lúcia é Lucinha. A entrevista dela afetou a família também. Foi assim uma luz. Uma prima disse assim, tem uma Lucinha no fim do túnel. E ela tem aquele jeito de rir, né? Que tá sempre rindo, tá sempre... Quem olha assim não pensa que é uma pessoa que passou 17 anos sabendo que tinha uma doença degenerativa horrível, que ia ter que provavelmente fazer um transplante se desse certo, né? Em 1996, Lúcia foi diagnosticada com rim policístico. Eu achava que eu ia morrer. Os sintomas pioraram muito em 2010. A solução era um transplante. Foi quando a irmã Silvia deu um passo à frente. Aí eu disse pra minha mãe, mamãe, deu tudo certo, eu posso doar o rim pra Lucinha. Aí a mamãe olha pra mim, não sei se eu tô feliz não. Minhas duas filhas entraram na cirurgia no mesmo momento. O meu medo todo era por ela, porque eu falava pra pessoa, eu já tô ferrada mesmo, eu tô doente, já tô doente não sei quanto tempo. Se acontecer alguma coisa comigo, ela tava 100% saudável. 3 anos depois, Silvia foi para Londres salvar a vida da irmã. Daquela viagem, ela carrega a memória de uma cena em especial. E eu me lembro de eu estar atravessando ali perto da casa dela e pensando assim, gente, eu não posso ser atropelada. Não pode acontecer nada comigo, porque agora eu não sou responsável só pela minha vida, né? Eu sou responsável pela vida de outra pessoa também. E é uma sensação que eu tinha eventualmente quando eu estava grávida, às vezes me dava essa sensação também. E assim, se sentindo grávida de novo, Silvia respirou fundo, foi para a sala de cirurgia e deu para a irmã o rim que ela precisava. Por isso aquela declaração de amor toda em rede nacional. Silvia, te amo, minha irmã. Se você assistir isso, te amo, querida. Hoje Lúcia leva uma vida cheia de restrições. Precisa tomar imunossupressores que ajudam a prevenir a rejeição ao rim transplantado. Foi por isso que ela já ganhou a vacina, porque além de profissional da saúde, é do grupo de risco, ao lado dos idosos.
Na terça-feira, um 8 de dezembro marcado na história, Lúcia acordou com um e-mail do hospital oferecendo a ela a oportunidade de receber a vacina. Até que provem o contrário, foi ela a primeira brasileira vacinada contra a Covid. Doeu? É que nem uma vacina de gripe, na verdade dói até menos. Mas falta a segunda dose ainda, marcada para 5 de janeiro. Só uma semana depois é que a vacina Pfizer-BioNTech produz anticorpos suficientes para proteger contra o coronavírus. Fazendo as contas então, falta exatamente um mês para Lúcia relaxar, acabar com essa agonia de não poder chegar perto de ninguém. Um telefonema do médico perguntando o que fazer. Se você tiver uma situação, você quer ir pro ventilador? Você quer ser ressuscitada? É aquela coisa que você tá com a morte aqui, sabe? Como a Lúcia não está imunizada ainda, gravou as 2 entrevistas de máscara. Mas não esconde a felicidade com um negócio que vinha fazendo muita falta. Sonhar, fazer planos. Você vai fazer o quê? Livre? Marcar minha passagem pro Brasil. Já. Para ir pro aniversário da minha mãe, que vai fazer 100 anos. Ela tem uma ligação toda especial com a mamãe. Poder abraçar a dona Lucy no dia em que ela completar 100 anos, depois desse 2020 tão pesado, é para levar na bagagem o melhor sorriso. O sonho dela e todos os outros sonhos que desabrocharam no Reino Unido nessa última semana são a tal da luzinha no fim do túnel para outros países também. A hora vai chegar. No Brasil, quantas e quantos não estão doidos para tirar, assim como a Lúcia, alguns planos da gaveta? Rapaz, a primeira coisa que eu faria era passear. Eu quero abraçar minhas filhas, minha neta. Todo mundo, né? Você fica na expectativa, na esperança que vai chegar pra gente também, né? Chegou pra ela, então vai chegar pra gente. Mas aqui no Brasil, essa luz no fim do túnel está um pouco mais distante. Estamos em meados de dezembro e só ontem o Ministério da Saúde apresentou o que seria um Plano Nacional de Imunização, mas ainda incompleto. O plano apresentado pelo governo federal, na verdade, está muito distante do que a sociedade brasileira precisa e também do que é possível oferecer. Nós estamos atrasados em quase todas as etapas da campanha de vacinação. Em relação ao plano de vacinação para a população, em relação à compra das doses, em relação ao plano de logística para armazenamento e distribuição das vacinas, infelizmente o Brasil está atrasado. Nos últimos meses, a grande aposta do governo federal foi na vacina de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. Ela usa como vetor um vírus que normalmente causa resfriado comum em chimpanzés, mas esse vírus é enfraquecido e recebe uma parte do material genético do novo coronavírus. E assim, o nosso sistema imunológico aprende a produzir anticorpos contra a Covid-19. A gente imagina que a vacina vai ser uma vacina de qualidade, mas é uma vacina que teve aí vários percalços no caminho, talvez tenha que repetir parte dos testes clínicos e vai atrasar essa entrega. Atrasar a entrega? Pesquisadores ouvidos pelo Fantástico afirmam que o governo federal falhou ao não garantir vacinas de outros laboratórios. Não ter feito mais acordos bilaterais com outras empresas, ter colocado todos os ovos na mesma cesta com a vacina de Oxford, da AstraZeneca, é bastante arriscado. Foi um erro. Apostar em apenas uma vacina sempre será um erro. Tem outras vacinas que também estão avançadas e o governo brasileiro não pode simplesmente esperar pela vacina da AstraZeneca. Enquanto isso, outra vacina segue em ritmo acelerado. A Coronavac, uma parceria do laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan, começou a ser invasada nesta semana. É a primeira vacina contra a Covid fabricada em território nacional. Ela utiliza uma versão inativada do coronavírus, o suficiente para que o corpo identifique o inimigo e, assim, produza células de defesa contra ele. Até este domingo já foram fabricadas mais de 1 milhão de doses, mas ainda é preciso aguardar a conclusão dos estudos clínicos, que estão na última etapa. Nesta semana, o governador João Dória disse que a vacinação com a Coronavac vai começar no estado de São Paulo no dia 25 de janeiro. Depois do anúncio, governadores foram a Brasília e cobraram do Ministério da Saúde um plano nacional de imunização.
A reunião teve momentos tensos, principalmente entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o governador João Dória. É uma razão de ordem ideológica? É uma razão de ordem política? Ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas? O seu ministério vai comprar a vacina Coronavac sendo aprovada pela Anvisa, sim ou não, ministro? A vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? Ela é do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do estado. Ela é do Butantan. O Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver com a vacina registrada, nós avaliaremos a demanda e, se houver demanda e houver preço, nós vamos comprar. A briga política em torno da Coronavac não é de hoje. Foi em outubro que o presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais, desautorizou o ministro da Saúde e disse: "Minha decisão é de não adquirir a referida vacina", que o presidente chamou de vacina chinesa de João Dória. Em novembro, quando os testes da Coronavac foram suspensos temporariamente, o presidente também comentou nas redes sociais: "Mais uma que Jair Bolsonaro ganha". Enquanto outros países já começam a vacinar as suas populações, nós estamos aqui no Brasil envoltos em indefinições e desarticulações. A questão é que a omissão do governo federal tem levado a uma situação de certo desespero de alguns municípios e estados. Aos brasileiros de São Paulo. Depois do anúncio da vacinação em São Paulo, outros 3 estados e quase 1.000 cidades correram para fechar um acordo direto com o Instituto Butantan, independente do governo federal. Uma corrida maluca, como classificou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Esse assunto foi muito politizado. É chegada a hora de nós colocarmos ordem na casa. O que a gente está vendo é realmente o uso das vacinas como ferramenta política, como ferramenta populista, e isso é muito preocupante. E o que a gente quer é uma vacina rápida, segura, para toda a população brasileira, e não uma briga de vaidades que só tem interesse político. Vacina não é que nem time de futebol, que a gente escolhe um e segue com ele para o resto da vida. Vamos comprar o máximo possível das diversas vacinas disponíveis e vamos imunizar o mais rápido possível toda a população brasileira. Isso vai resolver a questão da saúde pública e vai resolver a questão da economia, que são 2 óbvias prioridades da população brasileira. Uma das preocupações da comunidade científica é que essa politização e o vai e vem de promessas podem gerar insegurança na população. A expectativa de início da vacinação, por exemplo, já foi alterada várias vezes. Tinha sido anunciado para março do ano que vem. Depois mudou para 1º trimestre. E agora, mais uma surpresa. Depois da queda de braço com os governadores, o ministro da Saúde mudou o tom e disse que a vacina já pode estar disponível neste mês de dezembro. O governo aposta agora na compra de doses da Pfizer, a mesma usada no Reino Unido. Em nota, a Pfizer afirma que segue em negociação com o governo federal. Mas em uma audiência pública nesta semana no Congresso Nacional, o presidente da Pfizer no Brasil afirmou que não seria possível entregar doses da vacina ainda neste ano. Realmente em dezembro já não temos possibilidade de entregar, isto teríamos que ter terminado antes. Alguns países vão começar a vacinar agora em dezembro, nós em dezembro não conseguimos. Nosso objetivo realmente teria que ser janeiro, de ser possível. Alguns países assinaram tempo atrás e por isso que já estão começando a vacinar. O Instituto Butantan acredita também que a Coronavac, apesar de já estar em produção, só ficará disponível em janeiro. E a prioridade de compra não será do estado de São Paulo, mas do governo federal. Embora já exista a iniciativa do estado de São Paulo de um plano estadual de vacinação, mas é um plano que vai acontecer se a vacina não for incorporada ao nosso Programa Nacional de Imunização. Mas antes de todas essas vacinas serem oferecidas à população, elas ainda vão ter que passar pelo crivo da Anvisa, que até agora não recebeu nenhum pedido de autorização emergencial. Mesmo sendo uma vacina que ainda está em fase experimental, como o controle vai ser bastante intenso e a observação da agência, de todos os envolvidos, vai ser bastante próxima, a gente pode garantir que é um uso que vai ser seguro, porque vai ser muito bem acompanhado e muito bem monitorado. Lúcia, analisando a situação do Brasil, você tem muitos amigos lá, família, o que você diria para essas pessoas que estão querendo viver esse momento que você viveu, né? Tem que ter aquela paciência
de esperar, sabe? Gente, pelo amor de Deus, a gente já está tão perto. Eu acho que tem que continuar focando, prestando atenção, que nem usando máscara, passando álcool gel na mão, mantendo a distância, fazendo as coisas que tem que fazer bonitinho, assim, até poder fazer e poder fazer aquela festa, né? Eu tô doida para fazer. E a hora dela vai chegar antes. Eu já cantei isso no coral. Braços abertos sobre a Guanabara. Já já a Lúcia aparece vacinada no Rio de Janeiro para cantar de novo com a família. E você, a morena, vai ser.